Talvez esta história comece como tantas outras que já foram contadas. Talvez seja justamente por isso que eu tenha falado tão pouco sobre ela. E por esse mesmo motivo, imagino que as poucas pessoas que a ouviram tenham pensado que se tratava apenas de mais uma história inventada. Uma mistura de lembranças e imaginação criada para parecer interessante. Não posso dizer o quão comum uma experiência paranormal pode ser. Porém, posso falar sobre aquilo que vivi, sobre o que vi com os meus próprios olhos e sobre como até hoje não encontrei nenhuma explicação para tudo o que aconteceu. Quando minha avó morreu, ela já estava internada havia vários meses. Sou grato por ela ter permanecido inconsciente durante aquelas últimas semanas, porque assim não precisou ver os próprios filhos brigando pelas poucas coisas que possuía. Principalmente pela casa. A casa se tornou o objeto de desejo daqueles irmãos, incluindo meu pai, que durante anos pouco se preocuparam com ela. Como meu pai e meu tio estavam arcando com os custos do hospital, decidiram que deveriam ser eles a ficar com a casa. Então me enviaram para morar lá. Acho que a única intenção era impedir que algum outro familiar tivesse a mesma ideia e acabasse tomando posse antes deles. Eu achava tudo aquilo um pouco macabro. Morar na casa dela antes mesmo de sua morte, apenas para garantir que ela ficaria na família? Sei lá, para mim era estranho. Mas a decisão não cabia a mim. Eu só obedecia ao meu pai. Quando cheguei, o quarto da minha avó estava aberto, exatamente como ela sempre o deixava. Mesmo assim, resolvi dormir na sala. A casa era estranha. No segundo piso havia vários cômodos, mas para chegar a qualquer um deles era necessário atravessar o quarto dela. Por isso decidi permanecer apenas no térreo. Não subiria por motivo algum. Além disso, havia algo estranho lá em cima. Era uma sensação difícil de explicar, como se alguma coisa me dissesse que eu não deveria estar naquele lugar. Havia um cheiro forte de poeira que se intensificava conforme se subia as escadas. Um cheiro de coisas guardadas há muito tempo. As roupas da minha avó ainda estavam sobre a cama. Ela sempre deixava separada a roupa que usaria no dia seguinte. E naquela última vez, havia escolhido um conjunto preto, como se soubesse o que estava por vir. Como se soubesse que a morte estava próxima. Mas ela nunca chegou a vestir aquelas roupas. Não teve tempo. Seria fácil dizer que eu ouvia passos lá em cima, mas não foi assim. No entanto, todas as noites, sem exceção, eu sentia que havia alguém no segundo andar. Apenas sentia. A sensação era tão forte que quando passava pelas escadas, virava o rosto para o outro lado para não olhar nem de relance para a porta que ficava no topo. Ainda me lembro perfeitamente da noite em que aquela porta se fechou bem devagar. Eram exatamente 10h45. Não sei por que minha primeira reação foi olhar para o relógio. Não tive coragem de subir para verificar. E para quê? Cerca de 1 hora depois recebi uma ligação do meu pai. Sua voz saía entrecortada. Ele parecia ter dificuldade para respirar. Então me disse que minha avó finalmente estava descansando. Ela havia morrido algum tempo antes. Eu não quis saber mais detalhes. Não quis perguntar o horário. Depois disso, a casa mudou. O lugar e o ar ficaram estranhos. Havia uma tensão constante, algo que fazia seus ombros encolherem e despertava uma sensação genuína de perigo. No dia seguinte, minha prima Reina apareceu. Nós sempre fomos muito próximos, quase como irmãos. Mas naquele momento existia um desconforto entre nós. A mãe dela e meu pai haviam protagonizado as maiores discussões durante os meses anteriores. Deve ter sido estranho quando pediram que ela fosse até a casa e avisaram que eu estava lá, ocupando o lugar como uma espécie de espantalho humano. Trocamos um sorriso meio com vergonha um do outro. Para ser sincero, a mãe dela tinha razão em lutar pela casa.
Ela e minha prima eram as únicas realmente próximas da minha avó. Talvez não ajudassem financeiramente, mas eram as únicas que mantinham uma relação familiar de verdade. O que me surpreendeu foi que Reina não parecia devastada como eu imaginava. Como você está? Está lidando bem com tudo isso? Ela me olhou confusa. O quê? Por quê? Reina travou uma cara de bosta e continuou andando. Se você está triste por isso, é porque nunca conheceu a sua avó da forma como nós a conhecíamos, disse ela. Ela subiu as escadas e parou no topo. Por que a porta está fechada? Você está morando aqui ou o quê? Tentou abrir a porta. Não fui eu. Ontem à noite ela se fechou sozinha. Assim que terminei de falar, ela parou. Melhor você tentar abrir. Subi até lá. Quando girei a maçaneta, percebi que a porta estava completamente travada. Mal se movia. Parecia fechada por dentro. E havia algo estranho. Era quase como se alguém estivesse segurando a porta do outro lado, fazendo força para mantê-la fechada. Reina bateu na madeira como se estivesse tentando me assustar. Vovó, abre a porta! Aquilo me irritou. Desci as escadas, saí para a rua e liguei para o meu pai para contar o que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Sua prima está tentando te assustar para você sair da casa. Você sabe como eles são. E desligou. Mas quando voltei, encontrei Reina completamente pálida. Ela estava descendo as escadas. Vou te esperar lá fora, disse e saiu rapidamente. Eu subi mais uma vez para tentar abrir a porta, nem que fosse à força. Não consegui. Acabei chamando um chaveiro. Enquanto isso, minha prima entrou no carro e ficou sentada ali, olhando para a frente. Avisei que alguém já estava a caminho para abrir a porta. Ela respondeu que ficaria esperando. Depois pediu que eu separasse algumas roupas para minha avó. Mas havia uma condição. Precisavam ser pretas. Era assim que ela queria ser enterrada. Na mesma hora lembrei do vestido preto que tinha visto sobre a cama. Parecia perfeito. Afinal, minha avó o havia separado porque pretendia usá-lo em seguida. Foi então que olhei para dentro da casa. Eu havia deixado a porta aberta. Por causa da claridade do lado de fora, era difícil enxergar o interior. Ainda assim, consegui ver alguém. Não. Algo. Havia uma figura parada diante das escadas como se tivesse acabado de descer. Em plena luz do dia. Com pessoas passando na rua. Foi naquele instante que vivi minha primeira experiência paranormal. Era o vestido. O vestido preto. Ele estava em pé, como se alguém o estivesse usando. Mas não havia ninguém visível. Parecia haver um corpo invisível dentro dele. Ou talvez o vestido estivesse simplesmente flutuando sozinho. Então, num piscar de olhos, desapareceu. Não sei se entrou na escuridão da casa ou se simplesmente deixou de existir. Só sei que desapareceu. Naquele momento senti novamente a mesma sensação dos dias anteriores. Uma pressão no peito. Um peso nas pernas, como se alguma coisa estivesse me puxando para baixo. Como se quisesse me derrubar. Eu estava prestes a correr para dentro do carro da minha prima quando vi o chaveiro se aproximando. Ele vinha da esquina. Fiz sinal para que Reina entrasse comigo. Eu precisava dela ali. Mas ela me ignorou. Tenho certeza de que ela também havia visto alguma coisa. Certo, rapaz, onde está o problema? Perguntou o chaveiro. Assim que entrou, apontei para as escadas. Ele subiu e tornou a perguntar. É aquela porta no final? Aproximei-me para confirmar, mas parei no meio do caminho. A porta estava aberta. Escancarada. No quarto não havia vestido algum sobre a cama. Pedi desculpas ao chaveiro e tentei pagar pelo deslocamento. Ele não aceitou.
Passei quase uma hora tentando convencer minha prima a entrar comigo para procurar as roupas da minha avó. No fim, ela concordou. A família começou a pressioná-la pelo telefone e já não havia muito tempo. A noite se aproximava. Entramos no quarto da minha avó. Enquanto procurávamos as roupas, senti uma das coisas mais horríveis que já experimentei na vida, e espero nunca mais sentir algo parecido. Era como se alguém estivesse nos observando com um ódio profundo. Como se um olhar carregado de rancor estivesse cravado em nossas costas. A sensação era de que a qualquer instante alguém iria gritar conosco ou nos atacar. Assim que encontramos algumas peças, descemos correndo. Reina não parou até chegar ao carro. Antes de sair, me abraçou. Boa sorte, primo, e foi embora. Liguei imediatamente para o meu pai e disse que não passaria mais uma única noite naquela casa. Foi nesse momento que ouvi alguém tossir lá em cima. Aquilo eu reconheceria em qualquer lugar. Era a tosse de fumante da minha avó. Inconfundível. Tão característica. Tão dela. Então a porta se fechou novamente. Sozinha. Eu peguei tudo o que era meu e fui embora daquela casa. Algum tempo depois, meu pai conseguiu ficar com a propriedade. Chegou até a me oferecer a casa quando soube que eu estava tendo dificuldades para encontrar um apartamento. Mas é lógico que eu recusei. Prefiro dividir um espaço pequeno com outra pessoa do que voltar para aquele lugar. Não existe nada neste mundo capaz de me fazer retornar. A casa continua vazia até hoje. Se quiserem, podem tentar morar lá. Ninguém consegue permanecer por muito tempo. Toda vez, de forma aleatória, a porta do quarto continua se fechando por dentro. Olá, comunidade. Meu nome é Cristina e trabalhei durante 3 anos como caixa na farmácia onde vivi essa experiência. Era uma farmácia de porte médio, funcionando 24 horas, no interiorzão de São Paulo. Durante a madrugada, atendíamos com a porta trancada através de uma janela reforçada de atendimento. Na maior parte do tempo eu ficava completamente sozinha. Apenas 1 ou 2 vezes por semana um rapaz permanecia comigo para fazer inventário e atualizar os preços dos produtos. Mas naquela noite, infelizmente, eu estava sozinha. Era uma quarta-feira e, se não me falha a memória, já passavam das 2 da manhã quando o interfone da entrada tocou. Não era incomum alguém aparecer naquele horário procurando remédio para febre ou fraldas, então fui rapidamente ver do que a pessoa precisava. Quando atendi o interfone, ninguém respondeu. Me aproximei do vidro e também não vi ninguém parado do lado de fora, nem qualquer carro nas proximidades. Olhei para a rua através da janela reforçada e então percebi um homem andando de um lado para o outro na esquina da farmácia, em um ponto quase cego. Eu não conseguia ver seus detalhes nem suas feições, mas sua forma era fácil de reconhecer porque, além de ser muito grande, ele não caminhava normalmente. Ia e voltava com passos curtos, tropeçando várias vezes enquanto balançava a cabeça. Naquele momento, deixei de pensar que fosse um cliente. Imaginei que fosse algum drogado ou um bêbado parado em frente à farmácia. Resolvi ignorá-lo, mas o alto-falante voltou a tocar um segundo depois, como se ele estivesse apertando o botão para falar. O cumprimentei e perguntei o que desejava. Dessa vez ouvi sua voz do outro lado. Ele apenas pediu que eu abrisse a porta. Foi aí que comecei a ficar nervosa, porque imaginei que aquele homem pudesse querer me assaltar. Mesmo assim, mantive a calma e expliquei que poderia atendê-lo pela janela, bastava dizer do que precisava. Ele não respondeu. Quando voltei a olhar pela abertura de atendimento, ele já não estava mais ali. A primeira coisa que fiz foi conferir se a porta estava realmente bem trancada. Na verdade,
Eu me sentia bastante segura, porque tínhamos uma fechadura muito resistente e um vidro à prova de balas. Eu confiava naquele vidro porque meses antes um colega havia sofrido uma tentativa de assalto. Atiraram nele do lado de fora, mas a bala não atravessou o vidro, apenas deixou uma das extremidades estilhaçada. Depois de verificar tudo, permaneci atrás do balcão tentando localizar aquele homem de onde estava sentada. Porém, eu não conseguia encontrá-lo. Achei que ele tivesse ido embora. De repente, do nada, tornei a vê-lo. Ele caminhava pela esquina oposta da loja. Mais uma vez, não consegui distinguir seu rosto, apenas enxergava sua silhueta andando ao longe, através da janela frontal da farmácia. Ia e voltava de maneira errática, sacudindo o corpo e olhando na minha direção. Eu não tive coragem de me aproximar e já estava me preparando para ligar para a polícia, caso ele tentasse alguma coisa. Fiquei observando por mais algum tempo, até acreditar que ele realmente havia ido embora. Então me levantei para pegar um copo d'água. Acho que não cheguei nem a dar 2 passos quando a campainha voltou a tocar. Era um som longo e insistente, como se alguém estivesse mantendo o dedo pressionado no botão. Como aquele homem conseguiu passar em frente à loja sem que eu o visse, eu não faço ideia. Mas ouvir aquela campainha me fez congelar no mesmo lugar. Me virei para atender o interfone pela última vez e dizer que se ele não fosse comprar nada, fosse embora. E no instante em que me virei, vi aquele homem parado diante do vidro. Ele estava olhando fixamente para mim. A visão dele tirou meu fôlego por vários segundos. Seu rosto estava completamente coberto de sangue e ele sorria de uma forma exagerada, como se não sentisse nenhuma dor. No primeiro momento pensei que fosse alguém gravemente ferido procurando ajuda. Mas quanto mais eu olhava, mais impossível aquela explicação parecia. Sua cabeça estava aberta na parte de cima, como se alguém tivesse desferido um golpe de machado. Havia um corte profundo atravessando seu crânio e descendo até a testa. O sangue escorria pelos lados do rosto e chegava a formar poça em seu pescoço. Eu não entendia como alguém com um ferimento daqueles ainda podia estar de pé. Quis ligar para a emergência, mas meu corpo começou a tremer e eu simplesmente não conseguia desviar o olhar. Eu estava completamente em choque. Mas acima de tudo era aquele sorriso e a maneira como ele me encarava. De repente, sem que eu tivesse feito qualquer provocação, aquele homem começou a gritar do lado de fora, exigindo que eu abrisse a porta. Sua voz não transmitia desespero, como a de alguém que precisava de socorro. Pelo menos não foi assim que eu senti. Pelo contrário. Parecia uma voz carregada de irritação e de uma raiva profunda, enquanto ele aproximava o rosto do vidro. Eu fui recuando até a extremidade do balcão, explicando que não podia abrir e que chamaria uma ambulância para ajudá-lo. Isso embora eu duvide que ele tenha ouvido alguma coisa, porque minha voz mal saía. Um segundo depois ouvi uma pancada violenta na porta principal, a uns 20 metros de onde eu estava. A porta inteira sacudiu, como se alguém a estivesse puxando do lado de fora com toda a força, tentando arrombá-la e arrancá-la do batente. Quando me virei para ver quem era, imaginando que aquele homem tivesse cúmplices e que quisessem me atacar, não vi ninguém diante da porta. Apenas a rua vazia e a porta se movendo sozinha. Enquanto isso, o homem continuava diante de mim, colado ao vidro, sorrindo com aquela boca cheia de sangue. A fechadura estalou. Por um instante tive certeza de que a porta iria ceder. Nessa hora me lembro que apenas olhava de um lado para o outro, em completo choque, sem saber no que prestar mais atenção. No homem ensanguentado do outro lado do vidro, ou na porta que parecia prestes a se partir. Eu não conseguia compreender como aquilo podia estar acontecendo. E olha, gente, o homem não parava de gritar para que eu abrisse a porta. Como eu não respondia, ele começou a bater a própria cabeça contra o vidro. O primeiro impacto foi tão forte que senti até o chão da farmácia vibrar.
seu sangue se espalhou pelo vidro. Antes que eu pudesse reagir ou gritar para que ele parasse, ele fez de novo. E de novo. E de novo. Ele golpeava o vidro reforçado com a própria cabeça como se quisesse quebrá-lo, usando a si mesmo como um machado. Seu rosto se achatava contra o vidro e o ferimento em sua cabeça parecia abrir ainda mais a cada pancada. Eu simplesmente fiquei paralisada. Nenhum treinamento da farmácia, nenhum procedimento de segurança jamais me preparou para enfrentar algo assim. Em completo pânico, sequer pensei em ligar para alguém. Minha mente estava vazia. Foi apenas um grito horrível daquele homem que conseguiu me fazer reagir. Saí correndo para o depósito com o celular na mão. Fechei a porta e me escondi entre as caixas de mercadorias, cobrindo os ouvidos com as mãos. Mesmo dali eu continuava ouvindo as batidas contra o vidro e a porta se sacudindo, enquanto aquele homem gritava e ria ao mesmo tempo. Com os dedos tremendo como nunca antes, liguei para o meu gerente e depois para a emergência, explicando da melhor forma possível o que estava acontecendo. Não sei quanto tempo durou. Talvez uns 5 minutos e de repente tudo ficou em silêncio. Eu não saí naquela mesma hora. Só tive coragem quando ouvi as sirenes da polícia. Caminhei até o balcão com o corpo inteiro tremendo e foi então que percebi que pelo menos uma parte do que eu tinha visto era real. O vidro estava estilhaçado em vários pontos, principalmente onde aquele homem havia batido a cabeça. Mas não havia sangue, nem uma única gota. Os policiais não ajudaram muito. Revistaram os arredores e, como não encontraram ninguém, foram embora cerca de 10 minutos depois. Meu gerente só chegou pela manhã. Quando entrou, me encontrou sentada no chão atrás do caixa. Contei tudo a ele da melhor maneira que consegui. Depois fomos verificar as câmeras de segurança. No vídeo era possível ver o vidro se estilhaçando sozinho. Impacto após impacto, como se uma força invisível estivesse tentando destruí-lo pelo lado de fora. Nada além disso. Se eu não me engano, esse vídeo foi parar no antigo Twitter, mas não consegui achar. De qualquer forma, felizmente, nunca mais passei por uma noite tão terrível quanto a daquele turno. E por mais estranho que pareça, aquele acontecimento jamais voltou a se repetir. Olá. Quero contar a minha história. Isso aconteceu comigo faz algum tempo, mas até hoje não consegui superar. Tudo começou, talvez, quando a avó da minha esposa adoeceu, lá por 2017. A primeira coisa que ela fez foi pedir para morar com uma de suas filhas, pois já não gostava mais da própria casa. Ela tinha medo de ficar sozinha. Então a levaram para a casa de uma das filhas, até porque seria mais fácil cuidar dela. Já fazia anos que insistiam para que ela fosse morar com alguém da família, mas ela nunca quis. Só aceitou naquela ocasião por causa daquela estranha sensação, daquele medo que a casa onde viveu a vida inteira passou a lhe causar. Ela faleceu em dezembro de 2018 e nós nos mudamos para a casa dela em março de 2019. Entre as filhas, decidiram que nós ficaríamos com a casa, já que não tínhamos uma residência própria e ninguém tinha a intenção de vendê-la. Tivemos que nos desfazer dos nossos móveis porque o lugar ainda estava cheio das coisas da avó. Foi como entrar na vida de outra pessoa. Como passar a viver na casa de alguém que ainda parecia estar ali. Tínhamos uma sensação constante de que não estávamos sozinhos e de que havia mais alguém na casa. Mas não sentíamos que fosse ela, a avó. Ela sempre foi uma mulher gentil, bondosa, alegre e compreensiva, até mesmo em seus últimos momentos de lucidez. Não, o que sentíamos era como se houvesse outra presença ali. Outra coisa. A ausência da mãe abalou muito as filhas.
Apesar da idade avançada, ela era a liderança moral da família. Por isso, uma delas acabou adoecendo e foi parar no hospital. Ela adoeceu de repente, consumida pela tristeza, depois de passar vários dias sentindo ainda mais saudade da mãe do que o normal. Dizia que ela tinha vindo buscá-la, que queria que fosse embora para lhe fazer companhia. Fomos visitá-la no hospital, já que era uma das tias mais próximas da minha esposa, e permanecemos lá até tarde da noite. O marido dela nos disse para irmos descansar, que ela ficaria bem e que estaria conosco novamente no dia seguinte. Disse que seria melhor voltarmos para casa e dormirmos um pouco. E foi o que fizemos, embora minha esposa não estivesse totalmente convencida. Quando chegamos em casa, desci do carro para abrir o portão, enquanto minha esposa manobrava para entrar na garagem. Foi então que percebi algo. Havia uma luz na sala. Não era a luz elétrica acesa, mas um brilho fraco, como o de uma vela. Ainda assim, era evidente que havia alguém lá dentro. Minha esposa desceu do carro e perguntou o que estava acontecendo ao ver a expressão no meu rosto. Então olhou para a janela da casa e, mesmo sem conseguir enxergar muito por causa da cortina parcialmente fechada, também percebeu. "Tem alguém lá dentro", disse ela. Nos aproximamos silenciosamente da janela. Foi então que vimos várias senhoras vestidas de preto, em luto, sentadas na sala, ocupando as poltronas da avó como se estivessem rezando um terço. E não pareciam ladras, porque nem sequer reagiram quando o carro entrou na garagem. Chegamos mais perto e as observamos. Depois fomos até outra janela e olhamos de um ângulo diferente. Sim, definitivamente estavam rezando. "Será que são amigas da sua avó?" perguntei. "Malditas velhas, agora vocês vão ver", respondeu minha esposa. Ela caminhou até a porta furiosa, pronta para expulsá-las e perguntar o que diabos estavam fazendo em nossa casa àquela hora. Mas então se virou para mim, assustada. "A porta está trancada", disse. Coloquei a chave na fechadura, abrimos a porta e entramos. Dentro da casa não havia absolutamente ninguém. Ninguém. Nenhum sinal de presença. Nenhuma janela aberta. Nada. Nada mesmo. Saímos correndo sem dizer uma única palavra e voltamos para o hospital onde passamos a noite. Não contamos aquilo para ninguém. Até hoje não faço ideia de quem eram aquelas pessoas. Aqueles espíritos, entidades, ou o que quer que fossem. Depois que você passa por algo assim, nunca mais pensa da mesma forma. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. A minha história é curta, mas nem por isso menos assustadora. Pelo menos eu acho, mas deixo que vocês julguem. Isso não aconteceu em uma casa nova, nem em uma casa que visitei. Aconteceu a poucos passos de onde estou escrevendo agora, quando já morávamos aqui havia 2 anos. Pelo que eu sabia, apenas uma família tinha vivido nesta casa antes de nós. Além disso, tanto a construção quanto o bairro são relativamente novos, então não tenho muitas explicações para o que estou prestes a contar. Mas vamos lá. Lembro muito bem daquelas semanas de abril, há 2 anos. Minha filha ainda era um bebê e dormia no quarto conosco. Tínhamos colocado o berço dela ao lado da nossa cama. Em uma das vezes em que acordei durante a madrugada para alimentá-la, um som chamou minha atenção. Era um barulho de água. Água correndo, caindo sem parar. Quando minha filha terminou de mamar, fui verificar o banheiro, o corredor e depois desci até a cozinha, mas não encontrei nada. Havia também um lavabo no andar de baixo e o som não vinha dali. Não existia nenhum sinal que indicasse de onde aquele ruído estava vindo. Ainda assim, eu o escutava claramente em qualquer ponto da casa.
Como não encontrei nada, voltei para a cama e prometi a mim mesma que investigaria aquilo pela manhã. Mas acabei esquecendo completamente. Só me lembrei do ocorrido no dia seguinte, enquanto lavava a louça do jantar. Comentei então com meu marido. Acho que foi um sonho, porque agora não estou ouvindo nada. Talvez eu nem tenha acordado direito quando fui dar de mamar para a bebê. Na verdade, achei que ele nem tivesse prestado atenção no que eu disse. Nem lembro o que respondeu. Acabamos deixando aquilo de lado como um detalhe sem importância. Horas depois, por volta das 2 da manhã, ouvi minha filha chorar. Naquela noite era a vez do meu marido se levantar para cuidar dela. Pouco depois, ele me acordou. Sua voz parecia preocupada. Escuta. Ele fez sinal para que eu ficasse em silêncio. Demorei alguns segundos para perceber, mas então ouvi. Era o mesmo som de água. De novo água caindo. Mas dessa vez havia mais alguma coisa. Também se ouvia um som de arranhões, como se ratos estivessem cavando um buraco ou algo parecido. Nós dois procuramos pela casa inteira. Por alguma razão estávamos assustados. Lembro que comentamos que seria horrível ter uma infestação de ratos, principalmente com um bebê em casa. Falamos sobre dedetização, sujeira e transtornos. Mas na verdade dizíamos tudo isso apenas para tentar nos acalmar. Queríamos acreditar que era uma infestação porque, no fundo, ambos tínhamos medo de que fosse outra coisa. Era um medo completamente irracional. Eu mesma me senti louca por senti-lo. Meu marido também parecia sentir o mesmo, mas nenhum dos dois queria admitir. Depois de algum tempo, decidimos voltar a dormir. Não encontramos a origem dos sons, no entanto, na noite seguinte, quando chegou a hora de ir para a cama, uma sensação horrível tomou conta de nós. Era um medo profundo no peito. A impressão de que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando nossa filha acordou durante a madrugada, meu marido e eu mal tínhamos conseguido pegar no sono. Nem percebemos em que momento os sons começaram novamente. Mas agora eles estavam ali, bem acima de nós. O som da água caindo, algo arranhando e também vozes, murmúrios. Vozes das quais não fazíamos ideia de onde vinham ou a quem pertenciam. Meu marido se levantou na mesma hora. Por alguma razão havia uma vassoura no quarto. Lembro que ele bateu com força no teto. No mesmo instante as vozes se calaram. O som dos arranhões também parou. Restou apenas o barulho da água correndo por alguns segundos. Então ele também desapareceu. Na noite seguinte, meu marido pediu que eu fosse com nossa filha para a casa da mãe dele e passasse a noite lá. Ele estava decidido a descobrir o que estava acontecendo. Chamou até o irmão para dormir com ele em nossa casa. Antes de se deitarem, os dois examinaram o jardim e as outras áreas. Como não encontraram nada estranho e resolveram dormir acreditando que provavelmente nada aconteceria. Meu cunhado havia levado seu cachorro e o deixou do lado de fora. Era um animal extremamente protetor. Durante a madrugada, eles acordaram com os latidos vindos do quintal. Ao saírem para verificar, perceberam que o portão que dava para a rua estava aberto. Meu cunhado saiu correndo atrás do cachorro. Meu marido voltou para dentro para pegar as chaves do carro e ir ajudá-lo. Foi então que algo chamou sua atenção. O mesmo som. De novo, vindo da parte de cima da casa. Mas, por algum motivo, parecia estar em todos os cômodos ao mesmo tempo. Ele subiu as escadas devagar, tomado pelo medo. Quando chegou ao nosso quarto, ouviu novamente as vozes. A água correndo. Algo arranhando. Saiu correndo para a rua, mas seu irmão já estava voltando com o cachorro nos braços. Era estranho. Parecia que alguém tinha aberto o portão e feito o animal fugir. Ele nunca costumava sair das casas onde estava. Os dois entraram no quarto.
Meu marido pediu que o cachorro fosse levado até o local de onde os sons pareciam vir. Então houve silêncio. Apenas o som da água permanecia, mas o cachorro não tirava os olhos do teto. Se você quer descobrir o que é isso, vamos quebrar o teto, disse meu cunhado. Vai custar para consertar, mas eu ajudo. Melhor isso do que viver com essa maldita dúvida. Meu marido concordou. Foram buscar ferramentas no quintal e quebraram um pedaço do forro bem perto de onde ficava o berço da nossa filha. Abriram apenas o suficiente para passar um celular e filmar o interior. Queriam descobrir que diabos havia lá em cima. E foi então que encontraram. Dentro daquele espaço escondido havia alguns bonecos. Trolls daqueles que parecem feitos de pedra e costumam ser vendidos em lojas esotéricas. Mas eram extremamente antigos e pouco detalhados. Estavam cobertos de terra. Eles ampliaram a abertura para conseguir puxá-los para fora. Quem os colocou ali ninguém sabe. Talvez algum pedreiro tenha deixado aquilo como uma brincadeira macabra antes de concluir a obra da casa. Sem saber o que fazer, decidiram enterrá-los no quintal. E rezaram. Por alguma razão, aqueles 2 homens que se diziam ateus rezaram. Apenas sentiram que era a coisa certa a fazer. Depois disso, voltaram a dormir. Desde aquela noite, nunca mais ouvimos nada. Mas alguns meses atrás, minha sogra nos deu várias mudas de árvores para plantar, dizendo que nosso jardim parecia vazio demais. Decidimos por fim cavar justamente no lugar onde aqueles bonecos horríveis haviam sido enterrados. A ideia era simples: desenterrá-los e jogá-los fora de uma vez por todas. Depois que o susto passou, a história até tinha se tornado engraçada para nós. Mas quando cavou o local, não tinha nada. Nadinha de nada. Os bonecos haviam desaparecido. Eles simplesmente não estavam mais lá. Talvez seja por isso que até hoje sentimos uma estranha repulsa por aquele som da água correndo. Quero contar um caso que aconteceu com a minha mãe nos anos 90, em um pequeno povoado da Bahia, onde ela é natural. Ela conta que naquela época costumava acompanhar uma tia para buscar lenha e ora pro nobis no campo, algo muito comum naqueles anos. Minha mãe tinha cerca de 15 anos e minha tia, se não me engano, tinha 13. As duas caminhavam durante horas por plantações e matas, lugares afastados das casas e do barulho do povoado. E embora isso possa parecer muito perigoso hoje em dia, não era. Naquele tempo tudo era muito tranquilo e a maldade praticamente não existia. Isso permitia que elas fossem de um lugar para outro sem medo de nada nem de ninguém. Minha mãe conta que naquela ocasião específica já estava entardecendo quando saíram para procurar aquelas coisas e aos poucos a escuridão começava a tomar conta do lugar. No entanto, o estranho começou quando elas chegaram a uma parte mais profunda da mata. Segundo ela, quanto mais caminhavam, mais pesadas suas pernas pareciam ficar. Por mais que dessem passos para a frente, tinham a sensação de que não conseguiam sair daquele caminho. Era como se a mata estivesse fazendo com que andassem em círculos, repetindo o mesmo percurso sem parar. O ambiente ficou estranho e silencioso, como se toda a floresta tivesse mergulhado em uma calma absoluta. E aquilo era muito incomum, porque aquele bosque nunca ficava completamente silencioso. Minha mãe e minha tia já estavam começando a ficar assustadas, quando justamente nesse momento, ao passarem perto de uma plantação de chuchu, viram 2 crianças de aproximadamente 8 ou 9 anos brincando e correndo. Elas lembram que ouviam perfeitamente suas risadas e vozes, como as de quaisquer crianças normais do povoado. Achavam estranho vê-las sozinhas àquela hora, mas imaginaram que talvez fossem filhos de algum trabalhador rural que estivesse por perto,
já que era comum encontrar pessoas indo ou voltando do trabalho no campo. Depois que minha mãe e minha tia avistaram aquelas duas crianças, elas contam que os meninos começaram a fazer gestos com as mãos, chamando-as para se aproximarem. Parecia que queriam que fossem brincar com eles ou algo parecido. Se vocês estão se perguntando como eram aquelas crianças, minha mãe se recorda de que pareciam completamente normais. Não havia nada de estranho em sua aparência nem em suas risadas. Como minha mãe e minha tia não deram atenção aos meninos, eles saíram correndo. Quase ao mesmo tempo ouviram um deles gritar: "Ai!" Logo em seguida, o outro começou a pedir ajuda desesperadamente. Minha mãe conta que ela e minha tia correram rapidamente na direção dos gritos e entraram pelo chuchuzal, pensando que uma das crianças havia caído ou se machucado. Foi então que encontraram um poço de água. Rapidamente se aproximaram e conseguiram ver algo se movendo no fundo. Ao mesmo tempo, parecia haver roupas flutuando na escuridão da água. As duas ficaram apavoradas, acreditando que as crianças tinham caído no poço e que era por isso que estavam pedindo socorro. De repente ouviram novamente as vozes das crianças pedindo ajuda, o que confirmou para elas que de fato os dois pequenos haviam caído dentro do poço. Às pressas começaram a procurar um galho comprido ou qualquer coisa que pudesse ajudá-las a resgatar as crianças, que continuavam implorando para não serem abandonadas. Porém, perceberam que não sabiam como ajudá-las. Então decidiram voltar correndo ao povoado para avisar os adultos sobre o que tinham visto. Estavam justamente se preparando para retornar quando viram passar um trabalhador rural que morava no povoado. Rapidamente o interceptaram e lhe contaram o que haviam visto, pedindo que ajudasse aquelas duas crianças que supostamente tinham caído no poço. Mas aquele homem, ao ouvir o relato da minha mãe e da minha tia, em vez de demonstrar preocupação ou correr para socorrer os meninos, apenas soltou uma pequena risada e disse: "Por acaso ninguém nunca contou para vocês o que aparece por estes lados do campo a essa hora, meninas?" Minha mãe e minha tia, obviamente, não faziam ideia do que ele estava falando. Então responderam que não sabiam o que acontecia naquela região ao entardecer. Foi então que ele disse: "Nem pensem em olhar dentro desse poço, meninas. Aquilo ali não são crianças. São outras coisas. E tomem muito cuidado se tentarem ajudá-los, porque numa dessas eles puxam vocês para dentro do poço e vocês não saem vivas." O homem continuou dizendo que algo parecido já havia acontecido com ele muitos anos antes. Naquela ocasião, ele também acreditou que havia crianças precisando de ajuda e pensou em descer para salvá-las. Mas justamente quando estava prestes a fazê-lo, sentiu algo puxando-o para o fundo do poço. Segundo ele, só conseguiu escapar porque era muito forte, devido ao trabalho pesado no campo. Conseguiu se agarrar à borda do poço, caso contrário, tinha certeza de que teria sido arrastado para o fundo. Depois de ouvir aquilo, minha mãe e minha tia saíram correndo direto para casa e nunca mais voltaram àquele lugar, exceto para contar o que haviam visto. E desde então elas sempre procuram entrar no campo bem cedo, porque dizem que quando a tarde cai nesses lugares, é comum encontrar coisas muito estranhas. Fugindo um pouco desse relato, minha mãe afirma que já viu duendes em mais de uma ocasião e diz que eles são parecidos com pessoas, porque existem muitos tipos diferentes. Alguns parecem crianças normais, exatamente como crianças comuns. Outros têm aparência de criança, mas com rosto de velho. É algo muito curioso, segundo ela, mas ela garante que eles existem. Porém, ela até hoje não sabe o que foi aquilo que viu dentro do poço.